Sani cari Veneti será quem fundou Belluno, ou como nós vênetos dizemos, Beum. Será que foram os romanos, que foram os vênetos venezianos ou algum outro povo? Vamos ver então nesse vídeo aqui quem é que fundou Belluno e também, é claro, além da sua fundação, os sobrenomes nobres, pelo menos aqueles sobrenomes reconhecidos que a gente tem registro na história, que foram assim considerados de famílias nobres lá daquela região, né, da província, hoje província de Belluno. Você, antes de tudo, pode me deixar aqui no chat se estiver acompanhando, me diz se o áudio está ok. E se não tiver, a gente pode consertar, é óbvio, depois. Então é muito importante aí com a sua colaboração por conta das lives que você também participe. Claro, não esquece aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Se quiser apoiar o canal Lenguamare para fazer com que a gente tenha a possibilidade de produzir mais coisas, né? Enfim, você pode fazer parte aí do clube de membros. Tem um botãozinho ali, seja membro, então você clica, tem 2 níveis, que é o nível básico e também o nível completo, onde a gente está também disponibilizando ali produções audiovisuais. Importante que você apoie, né? Desse jeito também, é um valor bem pequeno por mês, mas você acaba fazendo com que a gente consiga produzir mais coisas, né? Para que exista mais conteúdo em língua vêneta, sobre os vênetos, sobre cultura vêneta. Muito bem, então vamos lá para o nosso vídeo. Eu tô aqui, o pessoal já está dizendo, né? O Victor Grando, tudo bem? Foi meu aluno, né? O Victor, está tudo bem, muito obrigado, Victor. Então eu posso continuar o vídeo, né? Começar o vídeo com segurança. Bem, Belluno, né? Belluno é um local que a gente sabe, conhecido, montanhoso, enfim, né? Pelos Alpes, pelo frio, principalmente. E a gente já pode ir pelo menos por uma resposta um pouco mais direta quanto à sua fundação, né? Não foram, por óbvio, os romanos que fundaram Belluno. Às vezes a gente lê naquelas matérias, né, enfim, de jornais ou de mídia qualquer que esteja na internet também, né, aqueles conteúdos pouco pesquisados, que não vão muito a fundo, e eles nos entregam, por exemplo, que Veneza foi fundada pelos romanos, que qualquer lugar na Itália foi fundado pelos romanos, mas não é bem assim. Então, quando Roma chegou à região, né, e Belluno já existia, quando Roma chega lá naquela região. Calma que daqui a pouco a gente já fala sobre os sobrenomes, mas é necessário que a gente também se aprofunde um pouco mais o que é esse lugar, como foi fundado, como nasceram essas famílias ali. Então a cidade, ela nasceu, principalmente a cidade de Belluno, né, ela nasceu como um centro dos vênetos antigos, e aqui a gente já encontra um ponto de união entre todos nós, porque eu que descendo lá de vênetos da província de Vicenza, né, tanto meu pai quanto minha mãe são 2 famílias que vêm da província de Vicenza e também ali eram vênetos antigos, em toda a região que hoje nós chamamos de região do Vêneto, eram ali colonizada, digamos assim, né? Enfim, né? Foram fundadas, a região foi fundada pelos vênetos antigos, também Belluno. Assim, naquela época, eles acabavam sendo uma tribo que era separada por vários cepos não, né? Mas por vários clãs que se dividiram e tomaram conta de toda aquela região, não só a região do Vêneto, mas também saindo da região do Vêneto e fundando colônias em outros locais também. Importante destacar que hoje em dia, na arqueologia principalmente, encontramos os vênetos antigos pela descrição técnica de paleovênetos. Por quê? Porque eram vênetos que viveram no período ali paleolítico. Então esses povos aqui ocupavam praticamente todo o atual Vêneto, toda a atual região do Vêneto, que são várias províncias, né? O Vêneto é uma região, não é... Eu sei que parece assim meio... de coisa de principiante, mas é necessário. Há muitas pessoas que não conhecem tanto e que começam a estudar e a conhecer essas coisas através do meu canal. Então é importante que a gente faça, né, essa pausa para falar isso. Vêneto não é uma cidade, não é uma província, mas é uma região da Itália, e ali dentro você encontra Vicenza, Verona, Veneza, Rovigo, Belluno, né, Treviso e tal, né? São 6 províncias.
Então é necessário que a gente faça essa pausa para falar sobre isso. Então, praticamente todo o atual Vêneto, desde o primeiro milênio antes de Cristo, os Vênetos antigos já estavam ali, né, com os seus estabelecimentos. Então, Belluno era um dos seus principais assentamentos nas montanhas, tanto que hoje a gente tem grandes descobertas arqueológicas a respeito dos Vênetos antigos, principalmente lá em Belluno, né? Não dá para excluir. Seu nome, pelo que a gente sabe até então, o nome Belluno, ele vem de um nome que é ligado a uma raiz, digamos, latina, que seria Bellunum, provavelmente derivaria de algum termo também paleovêneto, pode ser, né? Algum termo paleovêneto relacionado à altura ou fortaleza, embora a etimologia exata a gente não tenha, né? Com total, com 100% de certeza, ainda é bastante debatido isso. Não posso vir aqui e entregar 100% de certeza. Bom, vamos lá falar um pouco sobre os paleovênetos. Antes dos romanos, né, havia ali essa população, não só em Belluno, mas em toda a região do Vêneto, também em várias partes ali do Friul, em algumas partes do Trentino, né, etc. Esses paleovênetos, que são os nossos primeiros ancestrais, digamos assim. Então, os paleovênetos, eles criavam cavalos famosos em toda a Itália, em toda a Península Italiana. Não existia, né, uma Itália como existe hoje, ou seja, não existia uma nação italiana nem nada. Isso é muito moderno, principalmente para os vênetos, a partir de 1866, que isso começou a existir, um país chamado Itália. Então, naquela época, era realmente ali uma confederação de tribos, né, com etnia, enfim, língua própria, apesar de você ter certas semelhanças também entre eles, sem sombra de dúvidas. Eles praticavam agricultura, né, sem contar, né, que, óbvio, essa questão dos cavalos vênetos não era famoso só na Itália, era famoso em vários lugares também, porque a gente tem histórias ali de tiranos, de pessoas importantes de muitas partes da Europa que vão para ali comprar os cavalos vênetos de boa qualidade, de boa raça, principalmente para competição. Então, eles praticavam agricultura lá, exploravam as rotas alpinas e mantinham um comércio, um fluxo bastante interessante ali com os etruscos, celtas, depois, né, os celtas e os gregos, mas inicialmente entre os etruscos e os gregos, e aí a posteriori também com os celtas, porque os celtas eles vêm depois, né, eles chegam posteriormente ali. Então, Belluno era estrategicamente localizada, porque quem controlava Belluno, e é por isso que depois, séculos, né, mais tarde, a Sereníssima República de Veneza, ela vai para ali para tomar conta de Belluno, para ter o domínio de Belluno, porque quem controlava Belluno controlava também parte das passagens entre a planície do Vêneto e os Alpes. E esse é um corredor interessante comercialmente, né, e logisticamente para ser controlado. Então, por isso, Belluno sempre teve a importância militar e comercial, né? Além do comercial que já foi posto aqui na mesa, havia bastante importância militar, né, para aquela época. E até nos dias de hoje a gente pode ver que as principais guerras, ali, principalmente Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi disputada, né, nessas regiões ali de controle também na Itália. Aí a gente já pode falar um pouco sobre os celtas, né? Uma curiosidade interessante que nós temos é que durante alguns períodos houve essa influência dos povos celtas, só que os estudos arqueológicos mostram que Belluno permaneceu predominantemente paleovêneta, como todos os outros lugares que nós temos na região do Vêneto. Não houve uma substituição completa da população, é isso que eu quero dizer. Às vezes, quando a gente fala sobre imersão, né, enfim, de algum outro povo, de germânicos, de celtas, etc., para dentro desses territórios, talvez muitas pessoas pensam que houve uma substituição. Isso não houve, né? Mas sim houve uma assimilação desses povos aqui. Então a população continuou sendo predominantemente paleovêneta.
não houve uma substituição completa da população, houve contato, certamente sim, trocas culturais, casamentos, comércio, etc., né? Como acontecia praticamente em toda a Europa da época, né? E acontece ainda hoje em diversos outros lugares no mundo inteiro, né? Essa troca aqui, principalmente em regiões de fronteira. Então, se a gente puder, e a gente precisa falar um pouco sobre os romanos, né? A chegada dos romanos, lá no século II a.C., Roma incorpora definitivamente essa região de Belluno, a região não só de Belluno, mas o Vêneto inteiro, né? O que eles passam a chamar de Venetia et Istria. Então, tudo que faz parte ali da Venétia e mais a costa, que é a Istria, e Belluno torna-se um municipium romano, né? Isso muda bastante a cidade. Em que quesito? Bom, chegam estradas, direito romano, administração romana, arquitetura romana, basicamente tudo que Roma tem. Só que os primeiros habitantes, por óbvio, não desapareceram. Mais uma vez, não se pode ter esse pensamento ingênuo que todos agora antes eram vênetos, depois viraram todos celtas, depois viraram todos romanos. Não é assim que funciona, né? Etnicamente essas coisas não são tão simples assim. Então os próprios romanos ali, eles sim faziam, né, suas sedes, suas administrações locais, mas ainda permaneciam em minoria, né? Por mais que a partir daquele momento, por estar integrado à administração romana, possivelmente todos acabavam ali para o mundo afora sendo reconhecidos agora como romanos também, porque foram inscritos nas tábuas das tribos romanas, digamos assim, tá? Mas etnicamente eles não eram como os romanos iniciais, né? Aqueles que estavam lá em Roma. Eles tinham aquele título de cidadão romano a partir de agora, uma cidadania adquirida. Então, assim, é óbvio que muitos descendentes lá dos vênetos antigos, eles se tornam romanos por burocracia, né? A partir desse momento, por uma união. E depois, dando um pulo ali, né? O Império Romano cai, etc., e todo aquele movimento, aí existe o quê? O domínio da República de Veneza. Então, séculos mais tarde, Belluno passa para a órbita da República de Veneza e esse talvez seja o período que mais marcou a identidade, né? A identidade de Belluno e que marca até os dias de hoje, né? A identidade moderna de Belluno, mais do que qualquer outra coisa. A Sereníssima República de Veneza investe pesado, principalmente na defesa da região, porque, como eu falei para vocês, não era apenas estrategicamente comercial, mas era um ponto importantíssimo militar para a República de Veneza. Ali, a República de Veneza constrói palácios, fortalece bastante o comércio de Belluno, diversas famílias locais passam a integrar a nobreza veneziana, né, que aí a gente já começa a se aprofundar e a chegar nas vias de fato. É aqui que ali começam a entrar alguns dos sobrenomes mais importantes da história belunese. Então, se a gente pudesse, num primeiro momento, falar sobre sobrenomes históricos mais nobres de Belluno, né? Os principais, pelo menos aqueles que a gente vai encontrar assim de cara em muitos registros. Antes, né, a gente precisa esclarecer que nobre não significa necessariamente mais antigo. Nesse caso aqui, também não significa possuir origem, sei lá, celta, origem germânica, origem romana, etc. O que muitas pessoas acabam às vezes confundindo essas coisas. Normalmente significa que uma família recebeu reconhecimento político, militar ou administrativo ao longo da história, tá bom? Então, entre os sobrenomes ligados à antiga nobreza de Belluno, a gente pode destacar esses principais, mas não são só esses, eu vou falar um pouco mais. Mas esses são os principais. Nós começamos com o Dolione, talvez seja o sobrenome mais emblemático da cidade, Dolione, escrito com GL, tá? Os Dolione aparecem na documentação medieval como uma das famílias mais influentes de Belluno. Eles produziram magistrados, militares e bastante administradores, e até hoje o nome parece estar profundamente ligado à história local. Nós vamos ter também os Buzzati,
Eu conheço algumas pessoas com esse sobrenome, né? Busatti, Busato, são variações. É um dos sobrenomes mais conhecidos também de Belluno. A família pertence à antiga elite local e seu membro mais famoso é um escritor chamado Dino Buzzati. É autor aí, por exemplo, do Deserto dos Tártaros. Muito antes dele, os Buzzati já ocupavam posições importantes na administração da cidade, obviamente. Depois nós temos um outro sobrenome nobre daquele local, que é o Miari. Os Miari são considerados uma das famílias patrícias, né, mais antigas do território belunese, possuíam castelos, terras, influência política. Posteriormente, também alguns ramos receberam títulos do Império Austríaco. Então vamos lembrar que muitas vezes isso era dividido, porque eles estavam ali com a fronteira, etc. Era possível que por domínio ou também, né, por estar na proximidade, eles conseguissem, muitos familiares conseguissem fazer parte de forma estratégica, né, do Império Austríaco. Depois nós vamos ter o quê? Também Piloni. Piloni é outra família tradicional da região, participou da administração de Belluno, né, de administração local durante séculos. Alguns membros foram cronistas importantes da história local e graças a eles a gente conhece hoje diversos acontecimentos medievais da cidade. Depois nós temos os Fulcis, que é escrito com C, Fulcis, mas é Fulcis, né, a leitura. Os Fulcis também pertencem ao grupo das antigas famílias aristocráticas local. O sobrenome permanece famoso até hoje por causa do Palácio Fulcis. Atualmente ele se transformou em um museu lá. Depois nós vamos ter também os Alpago, Pago com AL e Pago, tudo junto, Alpago, embora ligado também à região vizinha, que levava o mesmo nome. O sobrenome Alpago teve enorme importância política em Belluno. Então, diversos membros exerceram ali cargos militares e administrativos durante o domínio da República de Veneza. É claro que essas famílias aqui, elas estão intrinsecamente ligadas com a história de Belluno, né? Só que a gente precisa entender que não necessariamente todos eles estão ligados aos fundadores, por exemplo, de Belluno, tá? Ninguém sabe quem ali estaria de fato ligado aos fundadores de Belluno. É perfeitamente possível que algumas tenham origem em antigas elites locais, mas não existem, infelizmente, até os dias de hoje, não encontrados documentos capazes de ligar diretamente uma família medieval aos paleovênetos, por exemplo, né, que fundaram Belluno quase 2000 anos antes. Isso aqui é pretensão demais, né? Então, a documentação simplesmente não chegou tão longe assim. Portanto, a gente não consegue afirmar com 100% de certeza se tem algum fundador nesses nomes. É claro que Belluno continua muito ligada ao seu passado, né? Enfim, mesmo após Roma, invasões bárbaras, domínio lombardo, República de Veneza, Império Austríaco, unificação italiana, recentemente, Belluno acabou preservando ali a sua identidade, né? Uma identidade muito própria, a sua variação de língua vêneta, a sua arquitetura, as suas tradições alpinas e etc. Agora, além das famílias mais conhecidas, há diversas listas também elaboradas ali por historiadores, genealogistas e pelos registros da antiga nobreza vêneta da República de Veneza, que mencionam outras famílias ligadas à aristocracia ou ao patriciado de Belluno. Só que, claro, é importante distinguir três categorias. Primeiro, nós vamos ter as famílias da nobreza medieval de Belluno, que são aquelas anteriores ao domínio da República de Veneza. Depois nós vamos ter famílias patrícias reconhecidas pela República de Veneza, algumas originárias de Belluno e outras incorporadas à elite local. E na terceira categoria a gente vai ter famílias feudais ou senhorias, né, ou senhoriais, desculpa, tá, do território belunese também. Então, por exemplo, Cadore, Alpago, Feltri, etc. Então, entre os sobrenomes que aparecem em diferentes históricos, a gente vai ter alguns que já foram lidos aqui, como os Miari, Doglioni, Piloni, Buzzati, Fulcis, Alpago, e aí tem alguns outros, como Barcelloni, Corti, Pagani, Cesa, Bolzano ou Bolzano também, né, ou Bolzan, Persico, Tassis,
Rudatis, Norcem, Gaio, Cesa, e aí depois, se a gente for sair um pouquinho fora de Belluno, né, do que tiver ao redor de Belluno ali, principalmente quando se fala da antiga província de Belluno e não apenas da cidade, vão aparecer, por óbvio, outras famílias ali relevantes, como Costantini, Fabiani, Coletti, Delotto, de Jana, de Betim, Vecellio e tantas outras, tá bom? Então a gente vai ter um número um pouco maior de famílias. Eu até preciso destacar aqui para vocês que ao contrário do que ocorreu em Veneza, na capital, né, onde o livro de ouro da República de Veneza, ali na capital, ele definia de forma relativamente rígida quem fazia parte do patriciado veneziano, ou seja, do patriciado ali da capital, né? Em Belluno a situação era um pouco mais complexa. Muitas famílias eram consideradas nobres por reconhecimento local, tantas vezes, né? Por exercerem, por exemplo, cargos públicos, por possuírem castelos ou grandes propriedades, ou ainda por receberem confirmação de nobreza de autoridades posteriores, como os Habsburgo, etc. Assim, diferentes autores podem incluir ou excluir determinadas famílias conforme o critério adotado e conforme também o momento da história. Por isso é comum que a gente encontre listas, às vezes, com cerca de 20 ou 40 até famílias nobres pertencentes a Belluno, né, no geral, dependendo, é claro, do autor, do momento e etc. Esses são os principais, né, que eu consigo trazer aqui para vocês, dos sobrenomes. Bom, espero que você tenha algum dos sobrenomes aqui nessa lista, né? Enfim, no final a gente também gosta de ter essa curiosidade aqui. Antes de ler os chats de vocês, eu aproveito e convido aqui para a última turma de língua vêneta e também de italiano, tá? A gente estuda as duas línguas, vêneto e italiano. Nesse curso intensivo, são apenas 6 meses, é a última turma de 2026. Aproveita, você entra confirmando aqui, entrando no nosso grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, também vai ficar nos comentários fixados. Se você entra ali, já manifesta interesse, eu faço contato explicando como funciona o curso e depois você decide se quer fazer parte do curso ou não. Nós temos ainda algumas bandeiras aí do Vêneto para vender, aproveita, e também o Evangelho de São Marcos, traduzido em língua vêneta e, é claro, em português, tá? As duas línguas ali, né? Para a pessoa que comprar ter as duas referências. Outra coisa interessante que a gente não poderia deixar de comentar aqui é que em Belluno a gente tem uma parte histórica interessante, já que eu falei aqui sobre o curso de Vêneto, né? Vêneto e italiano. Existe esse aspecto fascinante, principalmente que vem de origem da variação de língua vêneta ali falada em Belluno, né? A variação de belunesa, a variação de língua vêneta lá em Belluno, ela faz parte do grupo das variedades da língua vêneta, porém, ao longo dos séculos, desenvolveu também características interessantes. Isso acontece porque Belluno ocupava uma posição estratégica entre a planície do Vêneto e os Alpes, né? E por ali passaram e conviveram, exerceram influências paleovênetas, celtas, romanos, povos germânicos e mais tarde também a República de Veneza, como a gente viu aqui. Então, diversos linguistas vão identificar palavras no Vêneto de Belluno de origens celtas, né, bem preservadas. Isso existe na língua vêneta em geral, mas principalmente lá em Belluno a gente tem palavras celtas bem preservadas, né, ou, enfim, especialmente relacionadas àqueles ambientes ali de montanhas, a pecuária, floresta, vida rural. Então, em Belluno preserva bastante disso e passou bastante, né, essa herança para a língua vêneta no geral. Essas palavras de origem celta e bastante coisa de origem germânica que faz parte aí da língua vêneta dos dias de hoje. Muito bem? Então, uma curiosidade que não podia deixar de trazer. Bem, sendo assim, agradeço, né, a presença de vocês aqui na nossa live. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Já deixa o seu like, a sua curtida, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino das notificações. Nos vemos